Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. O que a gente vai ver agora é resolver problemas envolvendo noções de volume. Para a gente trabalhar esse descritor, é importante a gente ter uma boa base da noção de volume a partir de cubos, paralelepípedos, e a gente vai perceber que essa base é o que vai nos orientar na hora da gente estabelecer outros tipos de relações com cones e cilindros principalmente. A gente vai perceber que os elementos que envolvem cilindros e cones, eles têm uma relação muito importante na hora da gente estabelecer a medida do volume em situações como a gente vai ver desse descritor, ok? E para a gente trabalhar esse descritor, além da noção de volume e a relação entre os elementos de outros pontos, como por exemplo cilindro e cone, é importante a gente também estabelecer a relação entre a noção de volume e algumas unidades de medidas, como metro cúbico, centímetro cúbico, mas principalmente volume com relação a litro e a mililitro, que são medidas que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. Vem comigo nessa onda? Então vamos lá. Falando da noção de volume, é sempre bom a gente observar o seguinte: se eu tiver uma situação como essa, eu preciso estabelecer a medida do volume de um cone. E observe que tem uma fórmula para auxiliar a gente. Porque quando a gente estava lá com cubos, paralelepípedos, bastava a gente ter as dimensões que a gente conseguia determinar o volume. Nesse caso aí, a gente precisa de uma outra relação. E aí, ó, o volume do cone, ele é estabelecido como V, que é o volume, é igual a 1/3 de πr ao quadrado, ao cubo, vezes h. Aí você observa ali naquela fórmula, 1/3 de πr cubo ao h. O que é que são esses elementos? Observe que a própria figura já nos dá essa relação. Ou seja, R quer dizer o raio daquela base, H quer dizer a altura, e o π vai ter uma relação com a base, que é um círculo. E a partir daí, a gente vai estabelecer essa relação entre os elementos e o cálculo do volume. Então, observa aqui o seguinte: para determinar o volume de um cone, eu vou precisar do raio da base e da altura. É basicamente isso que eu preciso. Eu sabendo a medida do raio e eu sabendo a medida da altura, eu consigo estabelecer a medida do volume de um cone. Então, bora observar esse exemplo aqui. Se eu quiser calcular o volume que é esse funil aí, então a gente observa que eu tenho ali ó, 4, que quer dizer que é o raio da base, e 12, que é a altura desse cone. Se eu fizer a substituição, você vai observar que muitas vezes os estudantes têm uma certa confusão ao ver esse elemento aí, e a gente vai perceber ali que a gente tem ó, o volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Πr ao quadrado, você deve lembrar que é a área do círculo. Se eu tenho ali a base, já que é um círculo, então eu já tenho todos os elementos que eu precisava. E acrescento isso à altura. Então, bora fazer essa substituição. Naquela fórmula, eu vou precisar substituir o valor de π, que eu vou substituir ali por 3,14, eu vou substituir o raio por 4 e eu vou substituir a altura por 12. Fazendo a substituição, basta aplicar a fórmula ali, ó. Vai ficar π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes 12. Realizando esses cálculos ali, ó, 4 ao quadrado, 16, vai ficar 200,96 centímetros cúbicos. É o volume dessa imagem aí que representa um cone, ok? Então, percebeu que a relação que eu tenho a ser determinada, a própria fórmula me diz, eu preciso do raio e eu preciso da altura. É algo muito similar quando eu vou para o cilindro. O cilindro eu também vou precisar da medida do raio da base e também da altura desse cilindro. Então, observa, como é que eu faço o cálculo do volume desse cilindro ali? Percebe que eu tenho todas as informações necessárias. Eu tenho o raio da base e eu tenho a altura. Fazendo a substituição na fórmula, que é o volume é πr ao quadrado vezes h, eu vou substituir π por 3,14, o raio é 3, está ali, ó, 3 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 12.
Então fica 3,14 vezes 9 vezes 12, no caso aí vai ficar 339,12 centímetros cúbicos. Então percebeu que a noção de volume, agora eu estou estendendo para o cálculo do volume de figuras específicas. No caso aqui eu apresentei o cilindro e apresentei o cone. E tanto no cilindro quanto no cone eu preciso de elementos para determinar esse volume, que no caso aqui foi o raio e a altura. Tanto em um quanto no outro eu fiz a substituição e determinei o volume. Agora eu chamo a atenção para um detalhe. Nem sempre os problemas vão ser exclusivamente da forma que eu apresentei aqui, ou seja, dado o volume, determinar o volume a partir do raio e da altura. Muitas vezes ele vai querer o raio, você sabendo o volume e a altura, ou ele quer saber a altura, se você já sabe o volume e o raio. Então, para isso, é importante você praticar bastante. Então, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, que tem uma série de atividades fazendo a relação entre os elementos do cilindro, do cone e do volume dessas figuras aí. E a relação dada, como eu falei anteriormente. Nem sempre eu vou precisar determinar o volume diretamente sabendo o raio e a altura. Eu vou ter variações. E para isso tem esses exercícios aí para você praticar bastante. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até mais.